Pessoal, e é importantíssimo nós sabermos como calcular cada uma das áreas. Por exemplo, nós temos que a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Se a gente colocando aqui um círculo lá com r, com raio r. A área da pizza é igual o que a gente tinha antes, π vezes r ao quadrado, vezes o ângulo alfa, dividido por 360 graus. Então, essa aqui, se a gente tivesse lá nosso círculo, ia ser só um pedacinho dele, onde a gente tem o R e aqui o ângulo alfa. Então, a gente tem essa áreazinha aqui só. A gente também tem o cálculo do triângulo. E o triângulo a gente já calculou de 3 formas diferentes. A área do triângulo, a gente pode dizer que é a base vezes a altura dividido por 2. A gente pode falar que a área do triângulo é igual a um lado vezes o outro dividido por 2 vezes o seno do ângulo alfa. Isso quando a gente não tem ali os 3 lados. Então, se eu pegar aqui o triângulo e eu vou falar assim, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, o A e o B. Lembrando, quando a gente usar a fórmula trigonométrica para calcular a área, os lados têm que estar colados no ângulo. Esse caso aqui não. Esse caso aqui a gente usa base vezes altura. Independente da nossa altura, a gente tem lá que é H, base vezes altura dividido por 2. E não importa se a altura está dentro do triângulo ou se ela está fora. Se a gente pegar, por exemplo, um triângulo que está lá fora e a altura é a mesma, a gente tem que a área desse triângulo aqui é igual à área desse outro triângulo que está aqui fora. Então, tanto faz qual que você vai pegar. E ainda tem uma outra área também que a gente usou esses dias atrás, que é a área do semiperímetro, onde a gente tem que é o P vezes o P menos o A, P menos B e o P menos C. A gente usa essa área quando a gente tem todos os lados do nosso triângulo. Por exemplo, se eu tiver A, B e C, e aí eu quero calcular a área, aí a gente calcula pelo semiperímetro, onde é A mais B mais C dividido por 2, o Pzinho. E aí só substitui na fórmula. Mas por que eu estou falando de todos eles? Porque, pessoal, se a gente sabe como que faz todas as áreas, imagina que eu quero encontrar a área só de um segmento circular. Por exemplo, eu tenho a pizza e além da pizza, eu só quero calcular o sorvete. Esse cara aqui é o sorvete, é o segmento circular que a gente chama. Esse carinha aqui, ó. Segmento circular. E eu quero calcular qual que é a área desse segmento, uma vez que eu tenho o ângulo alfa e eu tenho o raio. Como que eu vou calcular? Bom, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente vem fazendo sempre. Eu quero essa área, então eu vou fazer a área que eu quero, que é a área do sorvete, só a partezinha lá de cima, ó, faz o desenho para você não errar. Vai ser igual à área total da pizza. Então, se eu tiver a área total da pizza e tirar a área do triângulo, menos a área do triângulo, vai sobrar só esse pedacinho. Só que olha só, eu tenho um ângulo e tenho um raio. Só que esse raio também é igual ao raio do lado de cá. Se os dois raios são iguais, o que a gente pode fazer? Pode substituir na fórmula, porque olha só, a área do segmento, que é lá do nosso sorvete, vai ser igual à área da pizza. Como que a gente faz? Π vezes r ao quadrado, que é do círculo completo, vezes o ângulo alfa, dividido por 360 graus, menos a área do triângulo. Como que a gente pode calcular? Eu tenho um ângulo e tenho dois lados. Ué, A vezes B dividido por 2 vezes o seno do ângulo alfa. Só que o A e o B é o raio. Então a gente vai ter que a área da pizza, da área do segmento, vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes alfa dividido por 360 graus menos r vezes r dividido por 2 vezes o seno do ângulo alfa.
aqui eu ainda posso colocar r ao quadrado para deixar organizado. Então, a área final do segmento vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes alfa, dividido por 360 graus, menos r ao quadrado sobre 2, vezes o seno do ângulo alfa. Então, essa é mais uma fórmula que a gente tem. E, pessoal, independente do tipo de exercício que a gente tem, a gente pode fazer isso tranquilo e calmo, que às vezes pode aparecer, eu tenho lá um triângulo, e aí eu tenho um círculo lá dentro, esse círculo eu tenho um raio R, e aqui eu tenho que é L, 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 e eu quero calcular qual que é a área que eu tenho aqui, o quanto sobra. É a mesma coisa, a gente faz a área lá da figura que eu tenho, vai ser igual a área do triângulo menos a área do círculo. Então a gente pode fazer ele, independente da área que a gente tiver. Às vezes aparece exercício que parece mirabolante, mas não é. Pode parecer assim, ó, a área de um quadrado dividido em 4 partes iguais, e aí eu tenho um círculo. Círculo aqui, círculo aqui, círculo aqui e círculo aqui. E eu quero calcular só essa áreazinha aqui, ó, que tem entre os intervalos. O que eu vou fazer? É a área do quadrado, a área, eu vou colocar aqui a área da figura, eu vou colocar a área de f, é igual a área do quadrado menos 4 vezes a área do círculo. Pronto, consigo fazer, porque como eu quero só da parte de fora aqui, ó, eu vou fazer um menos o outro. Então acontece bastante disso daqui, da gente ter a área total e a gente vai tirando pedacinho por pedacinho. Então, se eu quero, por exemplo, calcular a área, eu tenho um círculo e eu quero calcular, por exemplo, só a área desse carinha aqui, ó. Como que eu vou fazer? Eu pego a área do círculo total e tiro a área desse e a área desse. Uma vez que eu encontre o ângulo aqui, dá para eu fazer. Então, a área, nesse caso, ó, a área da figura vai ser igual à área do círculo menos 2 vezes, porque aqui a gente tem que é simétrico, a área do segmento. A área do segmento. Então, a gente pode fazer isso daqui que não tem problema nenhum. Então, como que a gente trabalha? A gente vai trabalhar sempre removendo as áreas que a gente não quer, independente da figura. Então, bora fazer os exercícios.